Voltando, pessoal, então, aqui com o nosso Espaço Heráclito, e hoje a gente está debatendo aqui, falando sobre a obra do escritor J.M. Coetzee, com a jornalista e mestranda em Teoria Literária pela Faculdade de Letras da USP, Thalita Mochiuti Cruz. Thalita, ao fim do primeiro bloco, você estava falando, fez até um paralelo entre o Canetti, que eu mencionei aqui, e o Coetzee, porque você tinha falado que o Coetzee tem uma trilogia autobiográfica. Dá pra gente se basear, uma pergunta que eu me faço e os telespectadores também eventualmente podem se fazer. Daria pra gente se basear estritamente no teor autobiográfico dessas obras para fazer depreensões sobre a vida do Coetzee ou não? Então, tem que tomar um pouco de cuidado ao ler a trilogia autobiográfica, porque o Coetzee gosta mesmo de problematizar essa questão, o que é real, o que é literário, o que é ficção, o que não é ficção. Mas muitos episódios que são narrados na trilogia têm paralelo, sim, na vida do escritor. Mas tem algumas questões que são interessantes. Por exemplo, a primeira trilogia dele se chama Infância, que é esse livro. A Thalita trouxe aqui para nós, o Infância, também, assim como Uma Luz em Meu Ouvido do Canetti, o Infância aqui tá pela Companhia de Bolso, aqui no selo da Companhia das Letras, né? E esse livro, ele vai falar, como o próprio nome diz, da infância, mas é um período que vai dos 10 aos 13 anos. Então, como é a relação dele com a mãe, com o pai, com o contexto da África do Sul já do apartheid, como que é a experiência dele na escola em que ele estudava, numa escola católica, quando a família não tinha uma religião. Então, é a voz da criança. Você diria que o pertencimento social do Coetzee, a gente está falando da África do Sul, que é um país extremamente traumático pela sua experiência ao longo do século XX, ele era um escritor branco, né? Ele é, aliás, um escritor branco, ali na África do Sul, extremamente rasgada por essa questão do racismo. Você mencionou que ele nasceu antes do apartheid, mas aí a vida dele vai se desdobrar com esse regime brutal do apartheid. Qual era o pertencimento social do Coetzee ali, Thalita? Então, o pai dele, a mãe dele era professora de inglês na escola primária. O pai é advogado, só que o pai dele lutou no exército sul-africano. E aí depois ele vai começar a exercer a advocacia, mas ele tem diferenças com o partido que ascende ao poder, que é o Partido Nacionalista Afrikaner. E aí, de alguma maneira, ele precisa se recolher. A família morava na cidade do Cabo, então eles vão para o interior. E o pai tem que se afastar dessas funções e um pouco vai viver da terra. Então esse é o contexto familiar dele. E ele vai estudar em colégios ingleses, né? E ele estudou a educação secundária num colégio católico dos Irmãos Maristas. E aí, quando ele narra esses episódios, você vê o contexto como é um contexto diferente, porque ele não é o inglês, e também ele não é o nativo, né, o negro, e também não é... E a família dele, embora seja de origem afrikaner, a família não se reconhece nos valores que são preconizados pela maioria, que está no poder e que implementa o regime de segregação racial. Então tem esse... uma autobiografia, mas é uma visão muito... narra, né, episódios muito cruéis e bárbaros, e como essa criança nasce de 10, 13 anos, como ele vai vendo esse ambiente. Uma coisa que é interessante, porque quando a gente fala em autobiografia, a gente pensa que ele é narrado em primeira pessoa, ou seja, porque eu vi isso, eu vi aquilo. Não, ele escolhe como ele. Ele se distancia daquele menino. Então também não é a voz da criança propriamente dita, né? Tem a mediação ali do olhar do adulto, né? É interessante, você mencionou aqui, a gente, obviamente que o debate com a Thalita, ele se prolongou aqui no nosso Espaço Heráclito, porque antes de nós darmos início ao programa, eu já vinha conversando com ela. E aí, Thalita, a gente conversando antes do programa, você estava mencionando, eu quero fazer um link com uma coisa que você disse antes do programa, com essa colocação interessante que você trouxe agora. Você está falando que o Coetzee, ele se defina pelo que... Ele poderia ser definido pelo que não é. Ele não é inglês, ele não se mistura ali aos africanos, felizmente, ele também não é um nativo, ele, digamos que vive no interstício dessa sociedade cindida da África do Sul.
E você estava mencionando para mim ali no café que a literatura dele, em grande medida, é marcada por um sentimento de culpa. O pai já se distanciou, felizmente, dessa esfera pública segregacionista. Como é que você vê essa questão, para você também falar dos 2 outros volumes da autobiografia, mas como é que você vê esse tema da culpa, dessa relação com esse regime de segregação na África do Sul em meio à obra do Coates ali? Acho que é importante, por exemplo, o segundo livro da trilogia é o Juventude, quando ele termina o ensino, que pra gente seria ele termina o ensino médio, termina a graduação e vai para Londres. Então, são os anos de formação do escritor, sabe? Dele quer ser escritor. E aí ele se distancia da onde? Do seu país de origem, um pouco para negar essa identidade, mesmo ele se distancia dos pais, porque não é algo confortável para ele essa questão do regime que foi instalado no país. Mas ao mesmo tempo que ele não é confortável com esse regime e ele não se reconhece, né, nesse regime segregacionista, por outro lado, tem essa questão de que assim, ele reconhece que ele é ascendente de um povo que instituiu esse regime. Então, muito o tema de uma certa culpa histórica permeia os livros, a obra do Coates. Daria para dizer, você falou dessa culpa por um lado, mas também dessa impossibilidade de não se vincular à sua ascendência, isso daria um traço interessante para a gente ver comiseração e sadismo na obra dele, esses 2 temas de olhar para o oprimido, mas também percepção do opressor vindo à tona? Sim, a obra dele é sempre, principalmente, digamos, uma primeira fase, que é chamada, que a gente pode chamar de fase sul-africana, ela é muito marcada por essa dualidade do opressor e do oprimido. Então, e aí, por exemplo, o primeiro livro de projeção que ele escreve é A Espera dos Bárbaros. Olha aqui, pessoal, a Thalista trouxe aqui, eu não estou vendo a editora, deixa eu ver se eu acho. Esse é um livro... Não estou achando. A gente não tem uma nova edição dele em português. Bom, a editora se chama Editora Bestseller. Ah, não tem? Não tem uma nova edição dele. A Espera dos Bárbaros. Bom, aí vocês busquem no estante virtual, né, pessoal, que vocês vão encontrar certamente aqui, ó. A Espera dos Bárbaros do Coates. Que essa é a temática do apartheid? Porque nesse livro tem essa temática do apartheid, mas é importante dizer que não é localizada no espaço temporal, porque é uma história que tem um viés alegórico, ou seja, passa num lugar em que pode acontecer em qualquer lugar, que tenha uma pessoa que representa o opressor e o oprimido, que é uma mulher. Então, essas relações de dominação perpassa todo esse livro. Então, mostrando como que eles estão à espera. Esse é o administrador, o personagem principal é o administrador dessa cidade, dessa vila que não tem nome, não é localizada, não está em contexto, não está escrito, a história se passa na África do Sul. E aí eles acabam falando sobre essa, e aí ele se relaciona ele socorre uma mulher, mas essa mulher, ela não é da classe dominante, então isso perpassa, vai mostrando. Você diria que é uma experiência de investigação sobre sobre uma forma específica de totalitarismo que poderia ter raízes em outros locais. Isso, não está localizado. E aí, por conta de que não estava localizado, né? Isso acontece na África do Sul. Quando ele lançou esse livro, existia uma demanda na África do Sul para que os escritores se posicionassem em relação ao apartheid. Então, era uma questão de uma escrita engajada que falava. E ele ele não se colocava como um escritor engajado. Ele sempre defendeu a autonomia da literatura em relação à história. E nesse ponto, aqui a gente chega a um ponto nevrálgico da nossa discussão. Eu também estava discutindo com a Thalita antes do debate. Você tem um livro aqui, você tem um trecho específico do Coates para ler para nós, em que ele vai falar sobre as suas influências em relação aos autores russos, e isso também se desdobraria para nós tentarmos entender como é que ele se posiciona artisticamente em relação às questões do tempo dele. Você quer ler esse trecho aqui para nós? O livro é O Diário de um Ano Ruim, que foi lançado em 2007. É um livro... Aqui no Brasil, lançado pela Companhia das Letras. E aí, esse livro, na verdade, ele é dividido em 3 partes. E aí, na primeira parte, são opiniões. É um escritor que é convidado a escrever opiniões para uma editora alemã.
E aí, no segundo plano do livro, é a parte, digamos, da trama mesmo, do romance. Ele quebra, inclusive, em termos de diagramação, a estrutura do livro, né? Graficamente, ele é tripartido, digamos assim. Então, também, ele impõe ao leitor, assim, de que modo eu vou ler esse livro. Interessante. Mas o que é interessante nesse livro é um pouco, bem ao último artigo, um pouco qual é a opinião, não é a opinião do Coetzee, mas o que mostra que dá para pensar um pouco as influências dele e como ele enxerga a literatura. Tá. Então, vou ler o trecho. Fica-se grato à Rússia também, à mãe Rússia, por colocar diante de nós, com uma certeza tão inquestionável, o padrão ao qual todo romancista sério deve aspirar, mesmo sem a menor chance de chegar lá. O padrão do mestre Tolstói de um lado e do mestre Dostoiévski do outro. Com o exemplo dele, somos artistas melhores. E com melhores, não quero dizer mais hábeis, mas eticamente melhores. Eles aniquilam nossas pretensões mais impuras. Eles esclarecem nossa visão. Eles fortalecem o nosso braço. Olha, pessoal, quando a Thalita leu esse trecho para mim, estava conversando com ela, a gente estava ali no meio de uma conversa justamente sobre essa delicadíssima questão de posicionamento do escritor em relação às questões de sua época. E na África do Sul, uma questão traumática, de um regime abertamente segregacionista, de um regime brutal, que sofreu uma série de sanções, e ironicamente essas sanções sempre recaíam, obviamente, sobre a população negra mais pobre. E aí o Coetzee traz essa influência aberta no trecho em relação ao Tolstói e o Dostoiévski. Aqui, pessoal, faço um parênteses rápido. Me parece que, se nós pensarmos numa questão de engajamento político-literário, o Tolstói traz uma contribuição mais, e eu vou falar entre aspas isso, mais retilínea, porque elementos de formação, elementos pedagógicos, elementos, digamos, de uma tentativa de trazer uma experiência de acumulação de vivências para uma construção de vida, esses elementos são mais presentes na literatura do Tolstói do que na literatura do Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor profundamente vinculado à desvinculação, à ruptura, ao estilhaço, ao concerto de vozes. E ali no Dostoiévski a gente percebe uma convivência dos contrários mesmo, de vozes que, por exemplo, defenderiam o cristianismo, ou então o ateísmo, a revolução no sentido socialista, ou a reação no sentido czarista. E uma questão que sempre perpassou a crítica dostoiévskiana é justamente como entender esse concerto de vozes em relação à própria a voz do escritor, se é que é possível determiná-la. Eu fiz esse discurso aqui dostoiévskiano, falei do Tolstói e falei do Dostoiévski, porque eu sei que o Coetzee sofreu grande influência do Dostoiévski, e porque aí eu te faço uma questão. Será que daria para fazer um paralelo, então, entre essa multiplicidade de vozes que está presente na obra do Dostoiévski, essa contradição enorme, e o que se dá na obra do Coetzee, e ele foi atacado por isso? São duas questões em uma, duas questões se relacionam. Sim, assim, eu acho que como o Dostoiévski, quando você lê os romances do Coetzee, você percebe diversas vozes e é muito nuançado. Você não enxerga, não tem uma dicotomia muito clara. Você vê as nuances. É muito difícil você terminar um livro do Coetzee e falar ele defende isso ou ele defende aquilo. E aí eu acho que o que está relacionado da opção dele por não falar, né, não matizar, está muito relacionado com esse trecho do que ele considera o romance, sabe? O papel do romance para gerar reflexões, para você pensar posições éticas, os seus posicionamentos. Quando você perguntou, né, que ele foi muito criticado, fez, né, como o Dostoiévski sofreu perseguição, sim, ele teve, no início da carreira dele, né, nessa fase sul-africana, em primeiro lugar, ele foi muito criticado por não escrever, não se engajar no contexto político da sua história, e os livros não mostrarem isso, embora hoje em dia a recepção crítica dele já considera que, sabe, ele está falando daquele contexto, mas ele escolheu uma forma diferente dos escritores contemporâneos a ele. Mas
uma polêmica mais recente, né, foi justamente com o livro Desonra. Olha aqui, pessoal, tô aqui. Bom, a capa do Desonra que é indiscernível, mas ele foi lançado no Brasil também pela Companhia das Letras aqui. Esse livro foi publicado em 1999. Tá. E aí o Coates ainda vivia na África do Sul nesse período. E aí o Congresso, é importante situar que nesse período já tinha acabado o regime de segregação racial, Mandela já tinha ascendido o poder e tudo mais, e estavam na construção de uma nação que eles chamavam de nação arco-íris, que não era para ficar nas divisões... Todas as cores reunidas, né? Essa analogia, né, do arco-íris. E aí esse livro, a perspectiva, né, o personagem principal é um professor universitário branco, e esse professor vai, por uma questão, tem um problema pessoal, e vai morar numa fazenda com a sua filha. E eles vivenciam uma violência brutal. Ele é preso no banheiro e a filha sofre um estupro por homens negros. Então, esse episódio foi lido como que o Coates não via com bons olhos a construção dessa nação arco-íris e que ele era racista. Eu vou fazer aqui brevemente o advogado do diabo, apesar de entender essa posição do Coates também como escritor, mas para tentar levar essa liberdade que o Coates queria atribuir à arte às últimas consequências. Pensemos ali naquele contexto. O contexto era de construção de uma tentativa de irmanar essas etnias extremamente refratárias ao longo da história. O Coates tinha a dimensão de que o lançamento de um livro com uma história em que jovens negros estupram uma garota branca poderia ter, ele claramente tinha a projeção de que isso poderia ser interpretado de uma forma a falar que essa construção seria quimérica, ou na verdade para mostrar inclusive a brutalidade do negro, uma série de interpretações que levariam ao racismo por parte, digamos, do escritor. Como é que ele sairia dessa chave? O que ele teria a dizer para tentar sair dessa chave? Você até colocou para mim que ele dificilmente dá entrevista, dificilmente se posiciona em relação às obras, mas como é que ele sairia dessa chave de uma interpretação mais univocamente racista desse evento do Desonra? Como você disse, o Coates é um escritor muito reservado, que praticamente não dá entrevistas, não gosta de explicar a sua obra. E quando ele vai a eventos literários, porque é como uma pressão do mercado literário para a presença dele, ele opta por escrever textos ficcionais, ele escreve e ler textos ficcionais nesses encontros. Sobre isso, aí tem outro viés a interpretação dessa história, porque a personagem ela fica grávida. E ela resolve ter o filho. Então, o filho é a mistura, né? Claro, então, claro. Há é possível uma dupla leitura. Então, agora, o filho que ela gera é a nova... O ressentimento fez a concepção, mas o nascimento traz uma nova união que passa por cima da vingança, digamos assim. Isso, um pouco. E aí também uma questão disso, que é a brutalidade que está presente no ser humano, né? Pouco, acho que além da questão da raça, da cor, sabe? Essa é um pouco a problemática. Você diria uma interpretação mais essencialista nesse sentido? Nesse sentido. Porque até, inclusive, é importante dizer que o Coates, como professor, estudioso de literatura, ele estudou a censura na África do Sul na época do apartheid. E ele recentemente veio ao Brasil falar sobre censura, e aí ele contou que ele descobriu, né, vem dos arquivos do regime, que os censores, na verdade, muitas vezes a gente pensa que o censor faz a figura, o diabo, o mal. E aí ele descobre nesses arquivos que o censor dele era um colega dele de universidade, que nada é daquele estereótipo que muitas vezes nós fazemos do mal. Então também tem essas problemáticas. Então, quer dizer, a pesquisa dele, acadêmica, e também perpassa por essas questões, né, de não simplificar. Então, acho que ele é um escritor que é muito difícil você defender assim, ele diz isso, ele diz aquilo. Eu acho que ele coloca muitas cartas na mesa, e acho justamente que levam o leitor a pensar sobre a história, a política, e, olha, né? pessoal, E o poder da literatura para
para colocar essas questões, né, diferente às vezes do que nós estamos acostumados em jornais e artigos opinativos. Olha, pessoal, eu estava conversando com a Thalita, eu já mencionei isso antes aqui do programa, e me parece que é possível fazer um paralelo, até falei isso para ela, entre o Dostoiévski e o Coates no seguinte sentido. Talvez esses escritores, ao tentarem ver as nuances contraditórias do movimento da história, da tentativa de... as nuances que fazem com que progresso e regresso deem as mãos, a noção de sadismo do dominador, que também está presente no dominado, que por toda a propaganda e por toda a lógica de dominado e dominador, faz com que o dominado queira muitas vezes ascender a condição de dominador e passe por isso, seja como a vingança em relação àquele que o dominou, seja no ódio dentro da sua própria classe ou etnia. E é interessante pensar que tanto Dostoiévski e Coates, ao não se posicionarem a priori, ou seja, ao não tornarem eminentemente políticas e panfletárias suas obras, curiosamente se tornaram mais políticos sendo antipolíticos, porque aí conseguiram ver uma série de nuances e movimentos em que os movimentos progressistas iriam incorrer. Basta nós pensarmos, por exemplo, em toda a experiência do socialismo real, ou nas próprias experiências que acabaram culminando ali, depois da desagregação do regime bárbaro da África do Sul, e com as experiências que ele vem narrando. Você acha que daria para a gente falar, então, de um papel na antipolítica do Coates e uma politicidade da obra dele? Sim, acho que é o papel ético do escritor, né? Tá. Então isso está presente. E no Diário de um Ano Ruim, isso não é só na fase dele de sul-africana. Depois que ele se muda para a África do Sul, em 2002, aí os romances começam a se passar na Austrália. Na Austrália, depois que ele se muda para a Austrália. Depois que ele se muda para a Austrália, desculpa, em Adelaide, os romances se passam agora na Austrália, e aí essas questões agora que estão do mundo contemporâneo aparecem na obra. Então, por exemplo, no Diário de um Ano Ruim, que foi lançado em 2007, ele fala do 11 de setembro, da sociedade regulada, de como agora, né, tudo é monitorado na internet. Então, essas questões contemporâneas estão na obra, então que levam à reflexão, a pensar. Então, acho que ele defende, assim, tem a defesa, né, do papel político da literatura, mas sem... Mediado pela estética, sem levantar as bandeiras, né? Tá. Olha, pessoal, infelizmente a gente chega ao término aqui do nosso Espaço Heráclito, porque certamente a discussão poderia se prolongar sobre esse grande escritor sul-africano, que é o J.M. Coates. E eu quero agradecer muito a Thalita. Thalita, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a participação, obrigada, o convite, e convido vocês a conhecerem a obra do J.M. Coates. Então, pessoal, ficamos aqui por hoje. Até a próxima segunda-feira com mais um Espaço Heráclito. Tchau, tchau, gente!